Amém? Amém mesmo? Boa noite. Então a animação tem que estar 1000. Jesus morreu por nós e ninguém nos tira da mão dele, então toda a glória seja dada ao Senhor. Abra comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Nós estamos em uma nova série de mensagens. No primeiro culto de 17h30, eu preguei no texto de 1 a 17. E agora eu vou pregar de 18 em diante. Se você quiser acompanhar a série, vai lá no site, está lá a primeira mensagem. Mas eu vou falar um pouquinho dela aqui antes. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos ler esse texto precioso, Mateus 1, de 18 a 25. Tempo de Natal, que bênção. Eu vou ler, irmãos, do 18 ao 22, e vocês vão ler comigo do 23 ao 25. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, todo mundo comigo? Vamos lá? De agora em diante? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Bendito o Senhor. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. Que maravilha! Chegou o tempo do Natal. Esse tempo nos lembra que o Senhor veio ao nosso encontro. Que, ó Deus, ó Pai, nós somos amados antes da fundação do mundo e que na plenitude dos tempos Cristo nos comprou com seu sangue. Ó Deus, em nossa história, o Espírito trouxe essas bênçãos para o nosso coração. E no dia final, em glória, como cantamos, quando tudo se acabar, nós estaremos seguros na eternidade, porque estaremos contigo. Então, esse tempo é de alegria para nós. Ainda que Jesus não tenha nascido em dezembro, é um tempo separado para que nos lembremos do nascimento do Rei. E por isso te agradecemos. Santo Deus, exalta Cristo nessa mensagem e abençoa o nosso coração. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podes assentar. Tiago, mais retorno, por favor. Dá para virar isso para mim, presbítero, por favor? Vira isso de cá. Obrigado. Queridos irmãos e irmãs, como vos anunciei anteriormente, hoje o Senhor nos dá a alegria de começar novamente uma nova série de mensagens. E a série de mensagens tem a ver com o Natal, que é o nascimento de Jesus. E o tema da série de mensagens é o tema do sermão de hoje, a chegada do Rei. O Natal marca a chegada do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de falar da chegada do Rei, Mateus, amados irmãos, que foi escrito para judeus, para revelar Jesus como Rei, o Messias prometido. Mateus conta a história da família do Rei. Ele começa com uma belíssima genealogia, que eu não vou expor de novo, se você quiser ouvir, mas ele conta para nós, do versículo 1 até o versículo de número 17, amados irmãos, que a família do Rei é uma família de aliança com Deus,
é a família da graça de Deus, é a família com o propósito de abençoar o mundo através da pregação do Evangelho. E depois, então, de nos mostrar a história da salvação, a história da redenção, na chegada da família do rei, ele mostra a chegada do rei. E nesse texto que nós lemos, ele nos diz que a chegada do rei é marcada pela intervenção. Primeiro ponto da mensagem, a chegada do rei é marcada pela intervenção. Olhe para a sua Bíblia, nós vamos ler do 18 ao 20. Eu vou ler o 18, vocês o 19 e o 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vocês, 19 e 20, podem ler. Amados irmãos, a chegada do rei é marcada pela intervenção de Deus. Querido, Jesus não poderia ser filho de um homem comum. Porque se ele fosse filho de um homem, a semente do pecado que habita no ser humano seria a semente na qual ele seria gerado. Então, queridos amigos e irmãos, ainda que ele seja humano e receba a humanidade de sua mãe, é extremamente importante que a semente que germinaria o ventre de Maria fosse uma semente pura e perfeita. E por isso, lá em Lucas, o anjo, quando diz para ela que ela vai ficar grávida, diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E queridos amigos e irmãos, Maria, então, achou-se grávida do Espírito Santo. Algumas pessoas podem dizer: pastor, que loucura é essa? Uma mulher ficar grávida do Espírito Santo? Lá no norte, as mulheres não dizem que ficam grávidas do boto, não é verdade? Para dar desculpa, né, o boto do rio engravida para não saber quem é o pai de verdade, que resolveu não assumir, mas o caso de Maria não é assim, não, irmãos. A semente colocada no ventre dela é a semente do Espírito Santo de Deus. E você precisa entender que se Deus teve poder de dizer, haja luz, e a luz veio existir, o que seria o Espírito Santo colocar uma semente de vida e fazer um menino santo nascer no ventre de uma mulher? O texto diz, amados irmãos, que Maria achou-se grávida do Espírito Santo, assim foi o nascimento de Jesus. Ela estava desposada com José. E sabe o que era desposada? Ela já tinha casado no cartório. Só faltava o dia do casamento. Estou tentando explicar na linguagem dos nossos dias. Certo? Só faltava a celebração. E eles não tiveram relação sexual e ela apareceu grávida do Espírito Santo. Agora, José era um cara crente. Mas por mais que o camarada seja um cara crente, tem coisa que é difícil de acreditar. Imagine que você é um cara crente daquela época, noivo da menina mais consagrada da cidade. Presta atenção nesse sermão, gente. Em nome de Jesus, deixa a conversa para depois. Senão você perde a bênção. E aí, então, você é noivo da menina mais consagrada da cidade. Ela aparece grávida. Aí ela fala para você: estou grávida. Mas como? Você não é crente, a gente não ficou junto, não teve nada. Não, é o Espírito Santo. Imagine se fosse você. Você vai falar: acabou esse negócio. Mas José ama Maria demais, gente. José ama Maria de um jeito que ele resolve encarar a culpa do negócio. Porque se Maria tivesse grávida de outro cara, tendo casada com ele papel passado, Maria, segundo a lei, teria que ser apedrejada. Então José não entendeu bem o negócio, mas ele ama tanto Maria que ele faz o seguinte: eu vou fugir. E aí todo mundo vai pensar que o menino é meu, que eu fui um picareta, eu pulei fora e ela não vai ser assassinada. Ô sujeito crente, louvado seja Deus. Mas quando ele está pensando ali no seu estratagema, a Bíblia diz para nós que aparece para ele o anjo do Senhor de noite, né? Ele não queria infamá-la, diz o versículo, resolveu fugir secretamente. Ele estava pensando nisso, e aí o anjo, ele dormiu no sonho lá, o anjão de Deus apareceu e falou para ele: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é o Espírito Santo. Além de ter um milagre no ventre de Maria, apareceu um anjão para José e falou: meu filho, deixa de pensar essas besteiras aí.
O negócio é o seguinte, essa menina está grávida do Espírito Santo, recebe, é bênção de Deus. Deus está fazendo o Salvador nascer na sua família. E, querido José, então, crente, vai recebê-la, nós sabemos da história. Mas o que nós precisamos entender, que o Natal nos mostra que nesse mundo caído, nesse mundo de pecado, nesse mundo de corrupção, nesse mundo de angústia, apesar de todas as misérias, todas as mazelas, todos os sofrimentos, toda a corrupção, todo o pecado da criação, Deus não desistiu de nós. Deus intervém. E Deus intervém da maneira mais inusitada, mais maravilhosa, de uma maneira inimaginável. Deus resolve fazer esse homem, sem deixar de ser Deus, nascendo de um ventre de uma mulher, para vir ao mundo e dar a vida na cruz para nos salvar. O nascimento de Jesus é um sinal de que Deus intervém. Deus intervém de maneira maravilhosa. Deus intervém com o sobrenatural no natural, para resgatar o seu povo, para abençoar a nossa vida. Então, querido, a chegada do rei nos mostra que Deus é um Deus que intervém. E se Deus, amados irmãos, interveio na gravidez de Maria e nas intenções de José, Ele não pode intervir na sua vida? No sermão que eu preguei, 17h30, irmãos, o texto revela claramente a intervenção de Deus. Eu pregava falando que o texto é genealogia. Genealogia revela a história de um povo, revela a legitimidade de um rei que tem que assumir seu trono, mas também, amados amigos e irmãos, essa genealogia revela a história da redenção. Mas nenhuma genealogia do passado que tivesse mulheres, amados irmãos, seria valorizada. Você não vê em nenhuma das grandes genealogias dos grandes reis citadas muitas mulheres, porque mulheres eram consideradas como segunda classe. E na genealogia de Jesus você vê o nome de 5 mulheres. E essas 5 mulheres, amados irmãos, mostram que Deus é um Deus de graça, um Deus que intervém. A primeira delas que aparece é Tamar. Sabe quem é Tamar? Eu não vou contar a história dela toda, você ouve o sermão de 5h30, mas é a menina que dormiu com o sogro e ficou grávida dele. E quando ela apareceu grávida, o sogro ia mandar matar, e ela mostra para o sogro que ela ficou grávida do sogro, porque ela se fingiu de prostituta. E ela está na família de Jesus. É uma das mães da qual Jesus veio. Mas depois o texto fala de Raabe. Sabe quem era Raabe? A dona da casa da luz vermelha de Jericó. Na Bahia, os outros iam falar, Raabe era quenga. Misericórdia. Prostituta, amados irmãos. E ela, irmãos, creu em Deus. E foi salva, e quando os judeus entram para observar, ela bota os homens dentro de casa, esconde eles. E aí ela creu no Deus de Israel. E eles falaram, nós vamos livrar você, bota esse pano vermelho aqui na janela. Quando a gente vier matar todo mundo, você vai ser liberta. Quem estiver dentro da casa com você, vai ser livre. Sabe o que aconteceu? Raabe creu, irmãos, foi salva e ainda se casou com um príncipe. Porque Deus intervém, é possível que prostitutas se casem com príncipes de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses prostitutas podem, pela graça de Deus, ser salvas e casar-se com príncipes de Deus. Mas o texto também conta a história de Ruth. Quem é Ruth? Uma menina do mundo aí. Você sabe que é errado. A Bíblia diz que crente não pode casar com não crente. E lá na casa de Noemi, Elimeleque, né? Noemi significa agradável, o nome dela, Elimeleque, Deus é meu rei. Certo? Eles moravam na cidade da Casa do Pão, faltou pão na Casa do Pão, todo mundo saiu da Casa do Pão, mas foram para o mundo. Moabe. E quando eles foram para o mundo, o marido morreu, os 2 filhos morreram. Você quer perder sua família, vai para o mundo. Alegorizei legal, né? Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas o negócio é o seguinte, irmãos, os filhos dela morreram, casaram com 2 moças não crentes. Uma delas disse que ia com a sogra, mas não foi nada. Queria casar de novo lá, mas outra converteu mesmo. E resolveu ir para Israel. E resolveu dar a vida chorando no sofrimento com a sua sogra. E Deus fez ela ir para um lugar, fazer uma colheita, e se apaixonou por ela, o coroão de Judá, Boaz, que era filho de Raabe. A Bíblia proibia de casar com a menina que era não crente, mas Deus converteu a menina, ela se tornou de Deus, e ela casou com Boaz. Moça, talvez tenha um coroão na igreja, boa pinta. E você olha para ele e diz para ele o seguinte, mas ele é 10 anos mais velho que eu, 15. Não tem problema, minha irmã. Tudo hoje remédio resolve. Glória a Deus por isso. Case com o coroão, se ele é o varão de Deus. Né? Você vai ser muito abençoada. Não importa a diferença da idade. Se ele for um santo varão, aleluia, vai ser uma bênção na sua vida. Ruth casou com o coroão. Sabe o que aconteceu?
Ela foi a bisavó do rei Davi. E entrou na genealogia de Jesus. Eu ouvi uns aleluia aí. Deus abençoe, irmã. Amém. Glória a Deus. Mas você vê que Deus é o Deus que intervém. Porque, além de Ruth, nessa genealogia, nós encontramos Batseba. Mas a situação é tão desagradável, Davi é tão admirado, e é o rei segundo o coração de Deus, que das outras Mateus cita o nome. Mas de Batseba, ele fala assim, Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. O pecado é tão escandaloso que Mateus não tem nem coragem de repetir o nome de Batseba. Mas ele não tapa o sol com a peneira, ele fala assim, Davi adulterou. Salomão foi o filho, não do adultério, o próximo, mas para mostrar que Deus é um Deus de graça. E aí, então, para você entender que Deus intervém, no final, Deus bota uma menina, crente, piedosa, uma bênção, certo? Mas que precisa de salvação, como todo mundo, e a menina engravida de Deus. Então, você precisa entender, se Deus coloca na família de Jesus e salva incestuosas, prostitutas, meninas do mundo, adúlteras, e meninas de origem simples e humilde, será que Ele não pode intervir na sua vida? Será que Ele não pode mudar a sua história? Será que Ele não pode transformar seu coração? A história de Jesus nos mostra que Deus é um Deus de graça. E Ele é um Deus que intervém. E talvez você chegou aqui nessa noite dizendo, não tem mais esperança para mim. Eu estou perdido, eu estou muito sujo. Eu quero lhe dizer que não há pecador tão sujo que Jesus não possa lavá-lo. Não há pecador tão perdido que Jesus não possa achá-lo. Não há coração tão endurecido que Jesus não possa quebrantá-lo. Que Deus intervenha na sua vida hoje, em nome de Jesus. Clame a intervenção de Deus. Deus fez o seu filho nascer no ventre de uma mulher. Deus intervém com graça, Ele pode salvar a sua vida. Clame hoje o perdão do Senhor e Ele trará restauração para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Diga para o seu irmão que Deus te restaure. Fala que Deus intervenha na sua vida. Que a sua vida não fique mais desse jeito. Que você saia desse marasmo, em nome de Jesus. Que Deus intervenha na sua vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O rei chegou. Glória a Deus. Né? A gente já ouve os hinos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. A chegada do rei é marcada pela intervenção, mas a chegada do rei é marcada pela salvação. A chegada do rei é marcada pela salvação. Vamos repetir comigo? Vamos lá? A chegada do rei é marcada pela salvação. Versículo de número 21, você vai ler comigo. Eu vou ler uma vez, você vai ler a segunda. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Você pode ler. Louvado seja Deus. Irmãos, o anjo revela para José que não é história da carochinha, que ele não precisa se queimar daquele jeito, porque Deus colocou o Salvador no ventre de Maria. O texto diz que ela vai dar à luz um menino, e ele vai chamar Jesus. Irmão, nos dias da Bíblia, as pessoas não colocam o nome por causa do fonema ou da maneira que soa, mas os nomes têm um significado. Meu querido irmão, o nome de Moisés, por exemplo, é tirado das águas. O nome de Davi é amado. O nome de Salomão revela o anseio do pai. O pai era guerreiro, Salomão chama pacífico. Isaías significa Yahvé é Salvador. Ezequiel significa Deus fortalece. Jeremias, o Senhor lança. E Jesus significa Yahvé é Salvador. Deus é Salvador. O nome de Jesus é Salvador. E o anjo diz por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Cristo, irmão, veio para nos salvar. Então, querido, você precisa entender que a chegada do rei, a história do Natal, não é só a história da carochinha, não é a história de Santa Claus, não é essa bobeira, não. Para com essa bobagem. Entendeu? Tem gente que chega para mim, pastor, bota uma árvore na igreja. Eu falei, desde quando árvore foi símbolo de fé cristã? Que baboseira é essa? Bota a árvore lá na sua casa, não tem problema nenhum. Na igreja, símbolo é cruz. E na igreja presbiteriana na sarça. Não precisa de árvore aqui, não. Tá certo? O negócio é o seguinte, Jesus morreu na cruz. A árvore que é a minha árvore, sabe qual é? É a cruz. É a cruz de Jesus.
Lá ele foi cravado. Lá ele recebeu a ira no meu lugar. Jesus veio para salvar. Irmão, ele nasceu para salvar. Ele não podia fazer outra coisa. Você há de se lembrar comigo que Isaías, no capítulo 53, no versículo 4, ele disse o seguinte: certamente, ele pintou o quadro do que aconteceria com Jesus 700 anos depois. Ele disse: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe por que Deus pode perdoar o seu pecado? Não é porque você é bonitinho, não. Não é porque sua mãe olhou para você e disse assim: bilho, 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 teteia, coisa linda. Bonitão da balachita, não é por isso, não. É porque Deus mandou Jesus morrer na cruz no seu lugar. Ele recebeu a ira de Deus. Pense que nunca ninguém te amou como esse Salvador maravilhoso. Pense que os pecados mais atrozes que você já cometeu na sua vida, que você sofre só de lembrar, Jesus pagou por eles na cruz. Que maravilha. Ele é o Filho de Deus. Então, meu querido irmão, querido amigo, se você está aqui nessa noite e precisa de perdão de pecados, a Bíblia diz que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Clame hoje o perdão de Deus e você vai poder dizer: eu estou sarado. O texto que eu citei de Isaías diz assim: vou cantar hoje, já estou no final do dia, terceiro culto, já preguei 3 vezes, já dei aula, bora cantar, não nem não, vamos lá. Então toca aí, no meio de sermão. Mas ele foi traspassado, né, pelas nossas transgressões. Tira um tonzinho acima do seu, para a gente aguentar. Tá? Vamos cantar. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Cante louvando o Senhor pela salvação. E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, Isaías 53, 5, estamos sarados, estou sarado, estou sarado, estou sarado, pelo nome de... Nós vamos cantar de novo. Cante pensando na sua salvação, no amor de Jesus por você. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado, pelo nome de Jesus. Estou sarado, estou sarado, estou sarado, pelo nome de Jesus. Se você quer ser perdoado de todas as suas transgressões, arrependa-se da vida de pecado que tem levado. Arrependa-se de tudo aquilo que você faz que ofende a santidade de Deus e não considera. E creia que Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados. E clame hoje o perdão dele. A Bíblia diz que se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Se você clamar o seu perdão, se crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz por você, pedindo a Ele perdão e dizendo: Senhor, eu me submeto ao teu senhorio, a Bíblia diz que você será salvo. E você verá o martelo da graça no seu coração, dizendo: eu te declaro justo, em nome do meu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor te visite com salvação nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que bênção que o Rei já chegou. Louvado seja Deus. A chegada do Rei, amados irmãos, é marcada sim pela intervenção, é marcada pela salvação,
mas é marcada pela fidelidade. A chegada do rei é marcada pela fidelidade. Versículos de número 22 a 25. Versículos de número 22 a 25. Eu vou dar um pouquinho mais de trabalho para vocês. Eu vou ler o 22 e vocês vão ler do 23 ao 25. Tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Vocês do 23 ao 25. A chegada do rei é marcada pela fidelidade. Em primeiro lugar, pela fidelidade de Deus. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías em 7,14. Referindo-se primeiramente, sim, a Ezequias. Mas na aplicação mais ampla do texto, falando de Jesus, ele disse, eis que a virgem conceberá. Esse milagre já tinha sido predito. Dará à luz um filho. E lhe porás o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel, irmãos, é a junção de algumas palavras hebraicas, de 3 palavras hebraicas. A palavra do começo significa com, Manu, nós, né? Immanuel, Deus. Deus está conosco. Isaías prometeu e 700 anos depois Jesus nasceu. Sabe o que isso aqui revela? Que Deus é fiel. Mas porque Deus é fiel, nós vemos que José é um cara crente. Porque é o seguinte, José acordou, diz o texto, no versículo 24, foi lá, pegou Maria e casou. Mas sabe o que ele fez? Na noite de núpcias, ele foi orar. Se você for orar na noite de núpcias e não ficar com sua esposa, eu vou te disciplinar, é pecado. Está entendendo? Você pode orar antes, mas namore com ela depois, você casou para isso. Mas José sabia que no ventre daquela mulher estava o Filho de Deus. Ele, com santa reverência, não tocou em Maria até o dia que Jesus nasceu. Depois que nasceu, louvado seja Deus. Né? A Bíblia conta que ele teve vários filhos com ela. Louvado seja Deus por isso. Mas José foi um cara crente. O Senhor cumpriu o compromisso, a promessa, e José falou, Deus foi a bênção comigo. Eu vou andar na linha até o final. E o texto diz que ele não conheceu Maria, não teve relação com ela, versículo 25, até que Jesus nasceu. Depois disso, ele teve um bocado de filho, por isso que Tiago, que escreve a carta de Tiago, é irmão de Jesus, filho de José e Maria. Tá certo? Mas Jesus foi o único filho de Maria que não foi pecador. O resto era tudo difícil. Eu imagino os meninos tudo jogando pedra um no outro lá, fazendo mal encrenca, Jesus sentando, pregando e pastoreando todo mundo. A Bíblia não conta essa história, eu tenho que imaginar. Certo? O resto era tudo pecador e um era crente. Mas Deus é um Deus fiel que cumpre a sua promessa. Irmãos, isso é tanto assim. Olha, a Bíblia promete lá em Miqueias 5,2 o lugar onde Jesus nasceria. Abre sua Bíblia lá, vamos ler comigo. Miqueias 5,2, eu não vou ler não, você vai ler para mim. Miqueias 5,2. Só as irmãs que, por causa de Jesus, são usadas, preciosas e consideradas, vão ler para nós, profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Todas encontraram, amém? No celular agora não tem desculpa, né? Miqueias 5,2. Se você está com a Bíblia, é assim, ó, pensa lá. Isaías, Jeremias, certo? Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. É lá, parando. Você já sabe, ó, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Vamos lá? Miqueias 5, 2. Só as irmãs, com muita alegria, irmãs. 1, 2, 3. Leiam para nós. Deus cumpriu ou não cumpriu? Belém, você pequenininha, figura entre as grandes de Judá, de ti sairá o guia que existe antes da eternidade. Jesus existe antes que o mundo houvesse. Ele é o Criador de tudo, Ele é Deus e se fez homem. E a Bíblia diz, Miqueias, 700 anos antes, Jesus nasceu em Belém.
Deus prometeu que ia nascer filho da virgem, Deus prometeu que ia nascer em Belém, mas Deus disse que ia aparecer uma estrela, aquela estrela que os magos viram. Deus prometeu, homens de Deus, abrem sua Bíblia, abram comigo, Números 24, 17, Deus prometeu isso 1.300 anos antes de Jesus nascer. 1.300 anos antes, os homens de Deus desta igreja, certo, vão ler a Bíblia. Se você não souber onde é Números, misericórdia, além de estar ruim de matemática, você tem que ler a sua Bíblia. Né? Números, capítulo 24, versículo 17. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Abre sua Bíblia lá, Números 24, 17. Pode ler para mim, os homens de Deus. Eu estou ouvindo farfalhar das Bíblias, vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se não achou, já era. Pode ler, irmão. Número 24, 17. Deus usou um pecador miserável para dizer que apareceria uma estrela. Veria o cetro. Jesus, o Rei dos Reis, o governador de todas as coisas. Mas, irmão, em Gênesis 3, 4.000 anos antes de Jesus nascer, quando o homem cai em pecado, e Deus mata um animal e veste o homem de vestes, simbolizando que ele salvaria o seu povo, Deus diz assim, que a mulher morderia o calcanhar, a serpente morderia o calcanhar do filho do homem, mas o filho do homem lhe esmagaria a cabeça. E, amados amigos e irmãos, nós vemos que Cristo cumpre essa profecia quando dá sua vida na cruz. Parece que o inimigo venceu, mas o inimigo se enganou, porque quando Cristo morria por nós, nós contemplamos a morte da morte na morte de Cristo. Irmãos, quando lançou a Paixão de Cristo, eu nem lembro mais em que ano era, mas Davi não tinha nascido ainda não. E lá em Santiago, né, a gente que era pastor, todos os pastores do setor Oriente, fomos privilegiados. Então, na pré-estreia, nós ganhamos de graça, certo? E eu fui lá com Cleuzinha, e aí, à noite da quinta-feira, o filme ia lançar na sexta, e a gente está lá no cinema, e aquele filme foi tão impactante, que eu lembro que no dia que ele foi lançado, em Belo Horizonte, morreu um pastor presbiteriano, teve um infarto, quando viu o filme da Paixão de Cristo, tanto sofrimento. Mas, no início do filme, está lá Jesus orando no Getsêmani, e Mel Gibson teve uma sacada e foi um bom teólogo no filme. Porque Jesus está lá orando e gemendo, e aí aparece aquele ser misógino, que é Satanás, que você vê no filme, não sabe se é homem nem se é mulher. Até nisso ele acertou em botar essa figura. E aí Jesus clamando para o pai, ele, pai, quem é seu pai? Pai, você tem pai? Jesus suando sangue, e ele ali zoando no ouvido, e de repente ele solta uma cobrinha assim, ela... E aí de repente Jesus se levanta e... Pum! E eu gritei no cinema, yes! Eu dei um grito, o povo olhou para mim, esse homem é doido. Mas quando você entende a mensagem da Bíblia, glória a Deus. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Então, minha irmã, se Deus prometeu bênçãos para você, por que você vai duvidar das bênçãos de Deus hoje? Se Deus prometeu, meu irmão, que se você invocá-lo, Ele vai responder às suas orações. Que se você se mantiver fiel, Ele vai caminhar com você. Ele prometeu que todo aquele que crê em Jesus terá vida eterna. Ele prometeu que se você crer nele, Ele estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu que até aquelas tragédias, aquelas coisas difíceis, as frustrações que nós vivemos, Ele prometeu que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Ele prometeu que até a perda do emprego, que até a traição do amigo, que até o dia do desânimo, tudo isso mostra que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele prometeu. Se Ele cumpriu tudo o que prometeu, será que Ele não vai cumprir na sua vida tudo o que prometeu? Ele prometeu que vai te levar no colo como cordeirinho de Deus. Ele prometeu que no dia final aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem e todo olho verá. Você pode acreditar. Você está nesse mundo.
E muitas vezes você fica triste porque não alcançou coisas aqui. Mas sabe por que eu quero dizer que você não alcançou tudo aqui? E a tristeza assola seu coração. E talvez você vai se deprimir. Sabe por quê? Porque você ainda não chegou em casa. Você está no deserto. Pare de querer achar que o céu é aqui. O céu não é aqui. Muitas vezes você se frustra. E aí você fala, meu Deus, não vale a pena viver. Deus não prometeu nada diferente. Esse mundo está marcado pelo pecado. Mas no dia em que você atravessar os portões celestiais, no dia em que o Senhor vier em glória, no dia em que você entrar na presença de Deus, então você terá a bênção de estar em casa. Ali lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Ali não haverá mais pranto. Ali não haverá mais luto. Ali não haverá mais dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas enquanto você está do lado de cá, as coisas não são perfeitas. Mas você pode ficar feliz, sabe por quê? Porque se você crê em Jesus, o Senhor perdoa todos os seus pecados. E Ele ainda diz para você, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Davi disse que pode enfrentar até a morte. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, eu quero contar para vocês, no final dessa mensagem, que quando o homem chegou à Lua, lá na década de 60, Richard Nixon, presidente evangélico dos Estados Unidos, naquela briga que tinha com a Rússia, foi para a frente da televisão e disse, hoje é o dia mais importante da história da humanidade, o dia em que o homem pisou na Lua. Os americanos tinham conseguido e tinham vencido os russos através de sua NASA. Depois que Nixon faz seu pronunciamento na televisão, dentro de alguns instantes toca o telefone presidencial na Casa Branca. Trim! Era aquele telefone, né? Quem é jovem não sabe disso. Trim, trim, trim. Lá em casa tinha um, parecia trim, que explodia. Hein? E aí, de repente, então, nosso querido evangelista Billy Graham, do outro lado, senhor presidente, que bom falar com Vossa Excelência. Eu queria dizer algo. O senhor falou na televisão que hoje é o dia mais importante da história da humanidade? Sim, querido Billy. O senhor está equivocado, senhor presidente. O dia mais importante da história da humanidade não é o dia em que o homem chegou ao astro lunar. O senhor tem que se lembrar que Deus veio à terra, que Ele deu a vida na cruz para salvar os pecados do seu povo, que Ele ressuscitou e vivo está. O dia mais importante da história não é o dia em que o homem pisou na lua. O dia mais importante da história foi o dia em que Deus pisou na terra. Louvado seja o Senhor. Deus pisou na terra. O rei já chegou. Então, se você precisa de um milagre e de intervenção na sua vida, clame hoje. Se você precisa de salvação, creia em Jesus. Se você precisa de fé, diga, Senhor, restaura a minha fé. Tu és fiel, Senhor. Eu creio na tua palavra. Que o rei intervenha em sua vida. Que você tenha um despertamento espiritual no seu coração. Que você experimente um reavivamento na sua vida e no seu lar. Cristo deu a vida na cruz por você. Que você caminhe todos os dias com o rei. Porque nunca ninguém te amou como Jesus. Que você desfrute hoje a chegada do Rei. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Feche seus olhos, nós vamos falar com o Senhor. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Se você precisa de uma grande intervenção de Deus na sua vida, diga, Senhor, intervém na minha vida. Se você precisa de salvação, que o Senhor te salve hoje, crê em Jesus. Se você precisa ser restaurado na sua fé, lembre-se que Deus é fiel. Vou pedir ao nosso irmão Alexandre Henrique para ficar em pé e vai orar por nós. Oremos ao Senhor.